Os carros de 2026 serão um pouco diferentes do que estamos esperando e Verstappen com um risco seríssimo de levar um race ban, uma suspensão. Vamos falar sobre tudo isso agora. Na Instant Gaming várias promoções estão rolando, jogos grandes também chegando, lançamentos, não perca a oportunidade, entra aí no link na descrição que você economiza e ainda ajuda o canal. E na Paddock BR tem as melhores camisetas, 100% algodão, não encolhe, de todas as equipes e pilotos, tem polos, tem moletons belíssimos, então entra pelo link, cupom Ressaca Motor para desconto e frete grátis. Olá amigo do Ressaca Motor, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci. No vídeo desta manhã vamos falar sobre o seguinte: nós sabemos que os carros de 2026 já tem um render rolando na internet, um render até oficial inclusive, já trouxe para vocês, trouxe também um outro render que é baseado no regulamento final, que foi feito em parceria entre um pessoal de design e também um portal de notícias, mas o que importa aqui pra gente é que o Gary Anderson nos lembra de algo fundamental na hora de analisar o regulamento 26, que é o seguinte: se você volta um pouquinho no tempo, lá para 2021, e lembra como eram os renders, tudo aquilo que a FIA esperava do regulamento seguinte, que é o atual, obviamente, os carros acabaram chegando um pouco diferentes e ao longo do tempo foram ficando cada vez mais diferentes. E o que isso significa? Significa que veremos algumas diferenças grandes, não somente na asa dianteira, mas também no sidepods, no assoalho, asa traseira, tampa do motor, uma diferença clara, nítida, notória em praticamente todo o carro, já que as equipes trabalham com conceitos diferentes e, invariavelmente, encontrarão maneiras de explorar lacunas nas regras, criando carros significativamente diferentes das renderizações oficiais. Você só vê uma convergência de conceito depois que algum conceito já está estabelecido, como aconteceu com a Red Bull, por exemplo, nesse regulamento, só que posteriormente as outras equipes foram chegando e aprimorando esse conceito também, e alguns outros conceitos foram descartados, como o da Mercedes, que deu errado. Você também vai ver isso nos regulamentos anteriores, seja no regulamento de 2017, no regulamento de 2014, regulamento de 2009, sempre tem uma diferença grande entre o que é projetado através do regulamento, que seria o mundo ideal de acordo com a FIA, e aquilo que as equipes conseguem fazer, e geralmente a mudança principal que você vê é na agressividade das soluções. Por exemplo, nos renders do regulamento atual, você via um assoalho bonitinho, sem grandes mudanças, apêndices, furos, ranhuras, e no final das contas nós temos assoalhos que são quase que um transformer, cheia de dobras, de, entre aspas, rasgos, ranhuras, buracos, começa numa altura, termina em outra, ou seja, são bastante dinâmicos, e tudo isso afeta diretamente a aerodinâmica do carro. A FIA está prevendo que as mudanças no assoalho e no difusor reduzirão o poder aerodinâmico, e também eles estão fazendo essas mudanças justamente para ver se encontram um padrão. Quanto menos diferente for o carro de uma equipe para outra, melhor. Isso, claro, no papel, porque em tese você está gerando carros com uma performance mais próxima. Quando a liberdade é muito grande para você explorar o regulamento, a tendência é que tenha uma diferença grande entre uma equipe e outra. No final das contas, seria mais sensato fazer ajustes incrementais no regulamento atual, reduzindo ligeiramente tamanho e peso dos carros. Eu acho que isso é mais prioritário para a Fórmula 1, ou deveria ser, do que simplesmente ficar querendo padronizar determinados conceitos. E quem concorda comigo de certa forma, você confere, é o próprio Gary Anderson, que vai por essa área também. E convenhamos, é uma linha de raciocínio muito parecida com praticamente qualquer fã e jornalista da Fórmula 1 ao redor do mundo. O principal seria reduzir peso e tamanho e não ficar olhando necessariamente para essas restrições. De qualquer forma, não espere que o carro da Fórmula 1 2026 seja parecido com esses renders que deve ter aparecido aí já na sua tela. As diferenças devem ser grandes e também os carros devem ser um pouquinho mais bonitos do que esse render, que a FIA não faz um render tão bonitinho assim. Mas me fala o que você espera em termos de agressividade aerodinâmica desses carros de 2026. Voltando para o ano de 2025, Max Verstappen está muito próximo de receber um banimento
por causa dos pontos na carteira. Se você não sabe como funciona, explicando muito rapidamente, assim como nós recebemos pontos por infrações na nossa carteira de trânsito, os pilotos também recebem já há alguns anos pontos por infrações na Fórmula 1. Quando chegam ao total de 12 num período de um ano, aí ele cumpre uma corrida de suspensão. Max Verstappen atualmente está com 8 pontos na carteira e ele só vai começar a ter pontos retirados em julho, ou seja, ele vai passar metade do ano basicamente correndo um sério risco de tomar uma suspensão. E por que um sério risco? Não é aleatório, não é à toa. O próprio Verstappen, de acordo com o que você confere aí na descrição, está falando que não vai mudar de forma alguma o seu estilo de corrida de pilotagem, mesmo com o Helmut Marko avisando que ele precisa ser um pouco mais cauteloso. Verstappen ainda afirma que ele não carrega ressentimentos de acidentes com outros pilotos para o dia seguinte, mas de qualquer forma não vai mudar o seu estilo agressivo de pilotagem. E por que isso tem o potencial de gerar uma corrida de suspensão para o Verstappen? Porque em tese, e a gente sempre fala em tese porque não temos conhecimento da performance real de cada equipe, nós teremos um grid mais próximo em 2025. E um grid mais próximo significa que o Verstappen estará batalhando mais pelas posições da frente, ele vai ter que batalhar mais para chegar em primeiro, em segundo, em terceiro, e cada ponto conta. Então ele terá que ser agressivo por mais vezes na temporada, vai ter que defender mais a posição na temporada, vai ter que atacar mais na temporada do que em anos anteriores. Nós vimos que quando a McLaren chegou, o Verstappen se tornou mais agressivo para defender a vantagem que ele tinha no campeonato. Então o próprio Verstappen já nos dá um belo indicativo do que pode ser esse primeiro semestre da Fórmula 1. Um Verstappen bastante agressivo, que vai atacar e defender com bastante agressividade, correndo o risco seríssimo de tomar um race ban, uma corrida de suspensão, e gerando entretenimento e muita polêmica, porque toda vez que tem um acidente, uma batida, alguma coisa assim, gera uma polêmica. Vocês sabem muito bem do que eu estou falando, já que vocês adoram quando o piloto que vocês não gostam bate, se envolve em polêmica ou algo assim. De todo modo, eu acho que o Verstappen também deveria ser um pouco mais cauteloso, porque você lembra lá em 2022, quando o Leclerc começou melhor na temporada, o Verstappen abandona ali com problemas mecânicos da Red Bull. O Verstappen fala, não, o que importa é somar ponto aos poucos e a gente vai vendo ao longo do campeonato. Essa foi uma tática que deu muito certo para ele naquele ano, porque no primeiro semestre, quando a Ferrari tinha o melhor carro, o Verstappen ainda assim terminou em primeiro na tabela aquele primeiro semestre, porque ele se aproveitou de erros dos rivais e não ficou se envolvendo em grandes problemas. Se ele tiver essa abordagem em 2025, ainda mais que está próximo de tomar uma corrida de suspensão, ele pode se beneficiar bastante. Agora, tudo depende de como vai estar o humor dele, se ele vai querer disputar roda com tudo e contra todos. Vamos ver o que acontece, quero saber qual a abordagem que você acha que o Verstappen terá, se ele realmente vai vir com tudo ou se vai ficar mais tranquilão. Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca Motor. Um grande abraço, valeu e falou!